As nossas coisas é muito perfeita, gente. Tudo nosso tem um segmento, tem uma razão de ser. Né? Hoje está havendo até um mestre me falou que muitas vezes até pelo não conhecimento nos é trazido os transtornos. Hoje conversando com um mestre que está na aula de Centúria, e foi dito na aula de Centúria que não há encerramento do trabalho. Preste bem atenção. Tia determinou, desde quando começou o desenvolvimento, naquele tempo que nós juntávamos todos os médios, dava uns 15. Meu filho, vai ali, abre o teu trabalho. Quando você não quiser mais, você vai parar, encerre o teu trabalho. Não vá com essa força para sua casa, impregnado, porque você está com o trabalho aberto. Né? Nós chegamos no templo, nos harmonizamos, nos preparamos para isso. Nós temos grandes instrutores aí que ensinam isso. Não é assim? Vocês falam? Vai na pira, Senhor, faze a minha preparação, para que nesse instante possa eu estar contigo. Vamos dizer, é como se ele chegou numa firma e bateu o cartão de ponto. Ou assinou o ponto. A partir dali, que ele trabalhe 1 hora, que ele trabalhe 2, que ele trabalhe 3, 5, ele vai para uma escala de trabalho, vai cumprir a sua escala, graças a Deus. Quando ele tem que sair antes do encerramento, assim, ele vai na pira, Senhor, encerro nesse instante o meu retiro, pedindo por outra oportunidade de poder estar contigo. Não é assim que vocês ensinam? Pois bem. Se ele não, naquele instante, toda aquela energia está recolhida. Está encerrado ali o trabalho dele. Como a tia chamava, oficialmente parada. Ela dizia isso. Então, veja bem. Vamos dizer que na aula de Centúria está dizendo que não precisa o encerramento. Estão falando isso. Certo? O que é que acontece? 2 problemas graves. Primeiro problema grave. Em quem que esse médio novo vai acreditar? Naqueles instrutores que deram as aulas para ele no templo ou no instrutor de Centúria? Vai confundir. Não é isso? Pois bem. Outro problema grave. O médio sai daqui com um trabalho aberto, entra dentro do seu carro, tira o seu uniforme dentro do seu carro e vai para casa. Só Deus pode avaliar o que pode acontecer com ele, porque ele está com o trabalho aberto. Pode um obsessor pegá-lo, porque ele está com o trabalho aberto. A corrente está sobre ele, a força está sobre ele, gente. Lógico, ué. Você é um foco de luz na escuridão, meu amigo. Ué. Sabe Deus, um obsessor pode pegar um médio desse aí, capotar um carro, pintar as canecas, sabe Deus o que pode acontecer? Aí ele vai ver por quê? Porque ele saiu do templo com o trabalho aberto. Quantas vezes nós estávamos na casa grande ali, a tia sentada na mesa e falava assim, vi meu filho, eu não encerrei o meu trabalho. Dali da casa grande. Ora, ela clarividente, estava atendendo lá, ela estava na lei do auxílio constantemente até em casa. Não é isso? Mas ela dizia, vi meu filho, eu não encerrei o meu trabalho. E ela ficava aguardando o comandante encerrar. Porque se um comandante está na corrente mestra, você como comandante de setor de trabalho, encerrou, o comandante chamou para a pira, mestre, vamos encerrar o nosso trabalho. Cantou Noite de Paz ali, ela sobe em eflúvio, reversa os comandantes dos setores, né? A quem ele pedir naquele instante, aquele comandante, cantou Noite de Paz, encerrou, pronto, está suspensa a corrente mestra. Aí não tem mais encerramento individual, não. Encerrou junto com o comandante, graças a Deus. Aí não precisa você ir lá na individualidade, né? Não há necessidade. Tá certo? Aí sim, aí não há encerramento, então, na individualidade. Mas se você estiver no templo, com seu trabalho aberto e vai embora, vá na pira e encerra o teu trabalho. Porque você não sabe o que pode acontecer. Salve Deus. Tá certo? Toda a vida os instrutores ensinaram isso aos médios novos nesse amanhecer.
Toda a vida foi assim. Então não tem como hoje você dizer que não precisa. Ué. Não é assim? Também a preparação na pira. Muita gente pensa que a energia pega no plexo. Não é, é nas costas. Por isso é que nós, ao terminarmos a preparação, colocamos as mãos nas costas. Lá de frente ao farol mestre, nós abrimos o plexo, continuamos com a mão para trás e lá embaixo nós abrimos. Uma época, eu teimava com a tia, porque eu teimei muito nesse amanhecer. Hoje, eu tenho vergonha de falar para vocês o que eu já falei para a Pai Santa Branca, para a tia, naquele tempo. Mas todo mundo era assim mesmo, não tinha jeito não. Nós éramos animais, na realidade. Então, a gente estava ali e a tia falava assim, olha meu filho, tá vendo? Eu estou vendo as energias projetando nas costas daquele médico que está fazendo a preparação. Eu dizia assim, tia, a energia não projeta, né, no plexo? Ela dizia, não meu filho, é nas costas. Eu dizia, é no plexo porque o médico coloca a mão lá e faz a preparação. Ela falou, não senhor, e eu vou te provar que não é, que é nas costas. Tá bom. Quando é o dia, nós tínhamos um médico aqui chamado Oliveirinha, que tinha uma maquininha safada, ruinzinha. Naquele tempo também não tinha nada desses material mais sofisticado como tem hoje. Uma maquininha sem vergonha que ele tinha assim. Tava ali, a tia estava ali perto do Cristo, os médicos fazendo a preparação, ela falou assim, ô meu filho, tira uma foto ali e dá pro caldeiro. Eu tenho essa foto lá. Bateu e está a energia projetada no escudo do mestre nas costas. Aí ela pegou a foto e falou, aqui safado, eu não falei para você que é nas costas? Era assim, né? Teve uma vez, naquele tempo era desse jeito. Teve uma vez que o Beto filho dela, estava doutrinando um espírito, e o espírito falou, eu não vou não. Ele largou para lá e sentou lá longe. Falou, por mim, você está incorporado em mim, que se lasca, você fica aí 3 dias que me importa. O Beto falou isso, a tia incorporada lá. Ele largou ela lá, doutrinando, largou lá e foi sentou lá, longe. Sabe? E falou para ele, se você não quiser ir, você não vai, que me importa. Você não está incorporado em mim? Por mim. Era assim, era a doutrina assim doida, gente, naquele tempo. Por quê? Porque nós não tínhamos ensinamento nenhum. Aí foi trazendo do céu como era, as palavras, o que precisava ser orientado. Nós fomos recebendo devagarinho e eu acho que nós fomos desenvolvendo. Era o nosso desenvolvimento, então. Desenvolvemos, graças a Deus. Veja bem que só veio a iniciação em 73, porque nós não tínhamos condições de iniciar antes. Se nós iniciássemos antes, nós formávamos uma guerra, porque ninguém tinha noção de nada, eram os animais, era um perigo, né? 73, então, veio a iniciação, que foi iniciado 108 doutrinador, graças a Deus. E a partir daí, nós fomos, então, já dosando a nossa maneira de agir, fomos compreendendo, fomos recebendo os nossos ensinamentos, no dia a dia, a tia com aquela luta medonha, quando a gente tinha uma dúvida assim, que ela incorporava algumas entidades e a gente ia se esclarecendo, e até chegarmos, quando o Pai João incorporou uma época lá e chamou o Nestor, disse, vamos fazer um livro do pode e não pode, né? Aí foi que veio o livro de lei e foi que veio aquele manual de desenvolvimento, manual de instrução, vamos dizer assim. E aí nós baseamos nesse manual de instrução coisas que estavam certas com aqueles ensinamentos que nós tínhamos, né? Dentro daquele segmento, nos foi tudo explicado e graças a Deus nós chegamos a essa condição. De 1976, então, foi nos dada a condição de formarmos o mestrado. É tão interessante que Pai Santa Branca, ele queria fazer o mestrado em 1976, os adjuntos e tal, mas como nós assimilamos a doutrina,
nós assimilávamos a doutrina numa condição muito precária ainda, como mestres. Aí eles deixaram passar mais 2 anos. E em 78, então veio a consagração dos adjuntos e componentes, né, formando então os adjuntos neste amanhecer. 2 anos depois, mas 1º de maio de 76, chegaram as abacês na Estrela Candente, as caçandas de forças, e todo aquele poder, as energias ligando a cabeça de um médium no outro no esquife. Eu tenho esse álbum lá em casa, que veio em 1976. E Pai Seta Branca sempre alertando, são forças poderosas, onde ele sempre falava que a Estrela Candente, aquelas abacês, aquelas energias, é 10 vezes mais perigosa do que a arma pior que vocês tiverem na face da Terra. E nós perguntávamos, ficávamos assim pensando, porque a arma mais perigosa que nós temos é a bomba atômica, né? Então, por quê? Porque aquela estrela, ela integra, reintegra e desintegra. É um poder absoluto. Tudo para a passagem de um espírito que nossa rainha de Sabá ficou 400 anos num albergue tentando evoluir um Vale da Sombra e não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Porque faltava o magnético animal. Não tinha o magnético animal. Quando o ministro Janatan assumiu o poder da Estrela Candente, ela veio trabalhar com ele. É por isso que nós temos a prece de Sabá quando nós deitamos no esquife, porque são almas gêmeas. E só agora eles se encontraram, então, neste amanhecer, neste compromisso, nesta missão, em Cristo Jesus. Então, mestres, todas as nossas coisas têm uma razão de ser. Como nós podemos manipular todo este poder, toda esta força, na lei do amor, na lei do auxílio e servindo as legiões, né? Se você parar para pensar, você vai ver que uma estrela candente, aquela força, ela vai para o reservatório universal, né? Quando o médium vem entregar a energia no templo, fica um mestre ali de frente à pira, que representa o canal vermelho. Porque aqueles espíritos que passam ali, depois, quando você faz a entrega, ele vai para um lugar chamado umbral. É como se fosse uma prisão. Porque são espíritos perigosos, são monstros. Aquele mestre que fica ali em frente à pira, ele vai mentalizando e eles vão recebendo uma parcela daquela força para a cura deles. A outra parte vai para o reservatório universal para que seja levada aonde fizer a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Só Deus sabe para onde vai, né? E a outra parte fica no templo. Uma pequena parte fica no templo. E você ganha pelo seu trabalho. Você ganha em bônus pelo que você fez durante a sua consagração na estrela. Esse é que é o trabalho da Estrela Candente, que depois nós vamos botar no quadro, nas próximas outras palestras para frente, nós vamos colocar aqui no quadro e explicar como funciona cada amaceio, o porquê e o nome de cada uma, e como elas funcionam no decorrer do trabalho. E o que acontece? Salve Deus. Tá certo, meus irmãos? Então,